Eu me lembro bem pouco da minha infância, porém o pouco que eu lembro são de eventos catastróficos que já aconteceram comigo. Eu sempre fui uma criança comportada, ou era o que eu queria que as pessoas acreditassem. Uma história que eu me lembro bem, e toda vez que eu conto pros meus amigos, eles me julgam muito, foi quando eu fiz uma garota ser odiada pela sala inteira, incluindo os professores. Mas peraí, deixa eu me retratar. Eu tava no terceiro ano do ensino fundamental. Eu era inteligente até, por incrível que pareça, comparado com hoje em dia. Então, eu sempre ajudava todo mundo nas atividades quando eles tinham dificuldades. Eu era assim, bem amiga de todo mundo. Então, por eu ser boazinha, a maioria da sala e dos professores gostavam de mim. Mas um dia chegou uma menina nova na minha sala e eu sempre fui bem receptiva com as pessoas. E eu tinha visto que ninguém queria falar com ela, então eu pensei, por que não falar com ela? Grande erro! Então eu comecei a conversar com ela. Uma coisa que vocês precisam saber sobre mim é que desde criança eu sou muito maritaca. Eu falo sem freio, sério. Então eu cheguei nela falando muito, como sempre. E eu percebi que ela tava respondendo umas palavras meio secas, sabe? Tipo sim, aham. Mas eu sonsa achei que era timidez. Então depois de muito tempo, ela não aguentou mais me ouvir falando e simplesmente gritou: "Ai garota, pelo amor de Deus, você não para de falar não, parece uma maritaca, cala a boca!" Eu fiquei meio em choque porque eu realmente falo muito, mas eu não percebo quando eu falo isso, tá? Então eu fiquei meio triste, mas assim, eu deixei pra lá. Só que uma coisa que ela não percebeu é que na hora que ela gritou, a gente estava no meio de todo mundo. Então o pessoal viu ela gritando comigo e ficaram super pé da vida com ela. Mas assim, relembrando dessa história hoje em dia, eu não tiro a razão dela não. Imagina, seu primeiro dia de aula chega uma garota simplesmente do nada e começa a encher o seu saco. Não julgo ela, teria feito o mesmo. Só que aí, como eu era meio que quietinha e não fazia mal pra ninguém, o pessoal só simplesmente parou de falar com ela, incluindo a professora, que a gente tinha só uma professora nessa época. E ela era pra ser adulta, né, da situação, mas ela também ficou sem falar com a menina igual. Gente, meu Deus. Depois de um tempo, ela percebeu que as pessoas não iam voltar a falar com ela enquanto ela não me pedisse desculpas. Então aí ela veio me pedir desculpas com uma cara de rabo impossível. Mas também não julgo ela, porque com certeza nessa história eu tava errada, né, gente? Quem é que aguenta uma maluca ficando o tempo todo no seu ouvido falando nada com nada? Mas fiquem tranquilos porque ela deu o troco dela. Ela ficou o resto do ano inteiro enchendo o raio do meu saco. Outra história que eu me lembro bem da minha infância, eu deveria ter por volta dos 2 a 3 anos. Minha mãe que me contou. Na época dessa história, eu morava em apartamento. Eu morava em um andar um pouco alto, então da janela da sala dava pra ver a varanda dos apartamentos de baixo. Na certa tinha uma gradezinha de proteção na janela. Então um belo dia minha mãe estava andando comigo pelo lugar dos prédios e uma vizinha para ela para conversar. Gente, coisa de rotina, né? Então, a vizinha simplesmente contou pra minha mãe uma coisa que ela não acreditou. Que todo dia, no horário de almoço, eu ficava observando ela e a família dela almoçando. Porque, gente, na frente da janela tinha um sofazinho. Eu subia nesse sofá e ficava observando a coitada da moça com a família dela. Gente, a vizinha deve ter pensado: meu Deus, esta criança está passando fome. Minha mãe, tadinha, gente, ficou toda desconcertada, sem eu ter o que falar. Depois desse dia, eu não preciso nem dizer, né, que misteriosamente a janela passou a ficar fechada. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo, é meio que um teste de animação. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, se inscrevam e não deixem de curtir, por favor. Tchauzinho!